Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. História cheia de sobrenatural, uma história que impressiona pela riqueza dos detalhes, pela beleza da história, e depois aquela coisa que questiona a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma. De fato, o sobrenatural existe? Talvez essa carta, essa história seja a prova que estava te faltando. Quero que você ouça, mas quero que você ouça do começo até o fim. É longa, sim, é longa, mas merece ser, porque ela é muito rica em detalhes. Tudo preparado? Tudo pronto? Então eu começo agora. Pessoa, Deus fez você pessoa de maneira perfeita, com inteligência, com simpatia, com alegria, com tudo isso que há de bom na vida. E Deus diz a você, pessoa, você pode ser o que você quiser ser. Então seja gentil, até porque gentileza gera mais gentileza. É isso, gentileza gera mais gentileza. E você não acha bonito quando você vê uma pessoa ajudando a outra? É lindo. E copie esse gesto e você descobrirá que a pessoa mais ajudada nessa história acaba sendo você mesma, você mesmo, você próprio, você própria. Capricha aí, tá? E se sobrar gentileza, manda um valeu demais aqui para esse canal. A gente quer te agradecer. O valeu, o ícone dele é um coração e dentro do coração um cifrão. Significa doação feita por amor e com amor. Ajude-nos. Sua ajuda fará esse canal crescer. Se você acha esse canal importante, nos ajude. Começou a história. Querido Paulinho Boa Pessoa, a Marina, minha irmã, ela era praticamente uma mãe para mim, porque foi ela que me criou. E isso devido à nossa diferença de idade. Ela, a Marina, tinha 12 anos mais do que eu. Eu era, conforme a própria mamãe falava, a raspinha do tacho. E devido ao compromisso de todos lá em casa, meu pai trabalhando fora, minha mãe também, sem contar os meus outros 2 irmãos homens. Aquela que ficava comigo desde sempre era justamente ela, a Marina. Para vocês terem uma ideia, até reunião de pais e mestres na minha escola, quem ia era ela, a Marina. Eu tinha 7 aninhos e com muita felicidade eu fui participar do desfile de 7 de setembro da nossa cidade. Bom Jesus da Lapa. Ei, saudade! Naquele ano, o nosso colégio resolveu homenagear os imigrantes que ajudaram no desenvolvimento do nosso país. Cada pequena ala de alunos se trajava de acordo com um povo que representava a nossa sociedade de uma maneira geral, porque o Brasil é esse misticismo todo, né, de raças, de pessoas que vêm de fora. O Brasil tem esse orgulho de compor, na verdade, todas as nações. Eu fui de espanhola. Eu fui de espanhola. Foi a minha irmã, a Marina, quem foi atrás de cada item da minha fantasia. E ela dizia, orgulhosa, que eu estava linda de espanholinha. E eu me sentia mesmo. A minha irmã falava, estava falado. Ela, como sempre,
me levou para desfilar e me aplaudiu quando eu passei pela apoteose do desfile. E foi ela quem me apanhou na dispersão. Me segurou pela mão e correu comigo de volta à apoteose para o ponto alto do desfile. A nossa cidade tem a Marinha, possui a Agência Fluvial da Marinha de Bom Jesus, e os militares marinheiros eram o ponto alto do nosso desfile. Era o momento mais bonito do nosso desfile. Naquele ano, especialmente, mais ainda, porque vinham os militares da Marinha do Rio de Janeiro e a cidade estava toda alvoroçada. Meu Deus do céu! Lembro que, por eu ser pequenininha, a minha irmã foi pedindo licença e conseguiu um lugar bem à frente para mim, pertinho do cordão de isolamento. Ficamos bem lá, na frente. Fui eu quem primeiro viu o Leonardo. Nossa, que moço lindo! Lógico que desse lindo moço, vocês vão retirar qualquer malícia, né? Porque eu só tinha 7 anos de idade, mas quando o vi, Leonardo, naquela farda de gala da Marinha, dos cabos e marinheiros, eu fiquei abobada. Eu tinha 7 aninhos. Nossa, mas eu nunca tinha visto alguém tão bonito. Ele de calça branquinha, jaqueta azul marinho, por baixo da jaqueta aquela blusa branca, cap com aquela base azul marinho e símbolos dourados, e a cobertura do cap toda branca. E o detalhe, os sapatos também azuis, da mesma cor da jaqueta. Nossa, que uniforme lindo, que farda bonita, meu Deus do céu. E o Léo, falando dele, ele era alto, se destaca. Para mim era mais alto ainda, porque eu só tinha 7 aninhos, então imagina, vendo de baixo assim, o Léo era alto, se destacava. Olha, não podia haver pessoa mais bonita que ele naquele dia. E ainda para completar, ele me viu, ele olhou para mim, ele deu uma piscadinha e me sorriu. Nem me toquei que eu tinha 7 anos de idade e que atrás de mim eu tinha uma irmã linda de 19 anos. Para mim, ele estava fazendo isso tudo por mim. Para mim, era por minha causa, sabe? Eu só sei que foi automático. Nós acabamos seguindo o desfile da Marinha até a dispersão, que ficava a alguns quarteirões da apoteose. E não me enganei. Lá, o Léo veio por trás, sem que o víssemos, e colocou o seu cap na minha cabeça. E um filho de Deus bateu uma foto nessa hora. Ele colocou assim o cap dele na minha cabeça, e um filho de Deus bateu uma foto nessa hora. Foto não era comum nessa época, mas o Léo, ele tinha combinado com um fotógrafo da Marinha, que assim que ele colocasse o cap em mim, houvesse o clique. E essa foto eu tenho guardado comigo até hoje. Eu vestida de espanhola com o cap da Marinha. Nossa, fiquei toda encantada. Ele se apresentou. Ele fazia parte da turma do Rio de Janeiro. Falou o nome dele, ficou sabendo os nossos nomes. Ele, carioca, expansivo, comunicativo. Já a minha irmã Marina sempre foi muito calada. E eu não, eu ao contrário dela. Eu falava pelos cotovelos, sempre fui assim. Então, para ser sincera, eu dei o clima àquela conversa. Ficamos um tempão conversando. E na maioria desse tempo era o Léo respondendo as minhas perguntas de menina curiosa que eu era. No final ele falou: Lica, meu nome é Luísa, mas eu mesmo havia dito a ele que meu nome era Lica. Na verdade não era o nome, era o apelido. Lica, eu gostei de você, mas gostei muito de você mesmo. Eu queria tanto ter uma irmã igualzinha a você. Ou quem sabe, ter uma filha igual a você. Pronto. Isso era tudo que eu queria escutar naquele dia. Era o maior elogio que eu podia ouvir. Mas lógico, ele tinha gostado mesmo, era da minha irmã. Mas a sintonia comigo
era infinitamente melhor. Era uma sintonia fina. Eu me lembro que ele queria marcar um encontro com a Marina antes de regressar para o Rio de Janeiro, e eu escutei e entrei no meio da conversa e falei: ela vai sim, Léo, ela vai sim, né Marina, né? E se você não se incomodar, eu vou junto, Léo, eu vou junto. Léo achou tanta graça nessa hora que se agachou, me pegou carinhosamente assim no queixo, e pegou no meu queixo e falou: sabia, Lica, que você é a menininha mais inteligente e comunicativa que eu conheci? Se a tua irmã vier, eu quero que você esteja junto mesmo nesse encontro. Vem com ela. Pois aconteceu exatamente o que vocês estão pensando. O encontro seria à noite, 7 da noite. E para sair da minha casa, a minha irmã tinha que pedir para os meus pais. No que ela estava pedindo, que ia tomar um sorvete com o rapaz da Marinha, eu escutei a conversa e entrei no meio. Mãe e pai, podem ficar tranquilos que eu vou junto, viu? O Léo, ele quer que eu vá junto. Meu pai disfarçou o riso e falou: bom, se a Lica vai junto, pode ir, filha. Marina, a Lica falou que vai junto. Se ela vai, você tá liberada. Isso mesmo. No primeiro encontro de Léo e Marina, a Liquinha aqui tava junto. E eu ainda me gabei. Olha, foi a sorte, né, Marina? Porque só eu falei. A Marina não tem assunto e eu tenho muitos. Só eu falei. Em verdade, nasce um amor entre mim e o meu cunhado Léo. Eu com 7 anos, 7 aninhos, e ele com 22. E eu me lembro que ele pediu a mão da minha irmã Marina em namoro, e ela ficou ainda de responder por carta. Lembrem-se que depois disso ele voltou para o Rio de Janeiro, e eu ficava no pé da minha irmã Marina. Ô Marina, você já escreveu a carta pro Léo? Marina, ô Marina, escreve e diz, lógico que você aceita sim namorar com ele, que ele é o rapaz mais bonito que você já viu na sua vida. Aqui não tem nenhum rapaz igual a ele. Escreve, você já escreveu? A minha irmã ria. Ela ria e brincava: Lica, você tá muito mais empolgada para namorar com ele do que eu, Lica. Ele pediu a mim namoro e não a você. Olha, eu não sei se foi por influência minha. Eu só sei que a minha irmã Marina escreveu a carta pro Léo e teve que mostrar um trechinho para mim, onde ele escreveu: aceito sim ser a sua namorada. Aí, Marina. Aí eu dei um abraço na minha irmã e fiquei muito mais feliz do que ela própria. O namoro acontece em grande parte por carta, mas era uma felicidade sem fim, especialmente para mim, quando o Léo vinha do Rio de Janeiro para nossa cidade. Quem ficava o tempo todo com ele? Eu! Fui eu, por exemplo, quem pediu para o meu pai para que ele se hospedasse na nossa casa e não em hotel. E por mim, o meu pai permitiu. E quando ele convidou a minha irmã para ir conhecer o Rio de Janeiro, quando ele convidou a minha irmã para ir conhecer o Rio de Janeiro, ela mesma achava impossível meus pais deixarem. Não, Léo, eu adoraria, mas meu pai, minha mãe nunca que vão deixar, nunca que vão deixar. Mas peraí, eu com a minha conversa, eu fui falando com meu pai, eu fui falando com a minha mãe, até que, olha Marina, escuta aqui que o pai quer falar, escuta. Marina, se você levar a Lica com você e ela não se apartar de você 1 minuto na viagem, você pode ir para o Rio de Janeiro.
Eu falei pra você, eu falei. Eu me levantei de onde eu estava sentado e corri para abraçar minha irmã e dizia: tá vendo? Tá vendo, Marina? Nós vamos conhecer o Rio de Janeiro. Mas você não pode desgrudar de minha mão, hein, Marina? Você escutou muito bem o que o pai falou. Ela riu, eu ria. Era felicidade. Fizemos a viagem mais encantadora e maravilhosa de nossas vidas. E Léo nos levou para conhecer os lugares lindos do Rio de Janeiro. Até no bondinho a gente foi. No Cristo Redentor, então, foi lindo. Mas dormindo na casa dos pais do Léo no Rio, foi que eu comecei a entender aquela minha ligação com meu cunhado. Lá, na casa dos pais do Léo, no Rio de Janeiro, eu tive um sonho. O sonho era assim: eu estava no alto do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor, e de lá eu vi uma lancha no mar. 4 jovens dentro da lancha, todos homens. De repente, a lancha explodiu. Cheguei a ver pedaços dos rapazes indo pro ar e depois aqueles pedaços caindo na água. Acordei assustada. Eu não quis falar sobre o sonho com a minha irmã, quer dizer, era um pesadelo na verdade, mas eu não quis falar com a minha irmã sobre ele. Eu tinha certeza que ela iria me proibir de tocar nesse assunto, e eu a obedecia. Eu sempre fui muito obediente a ela, então eu preferi não falar nada. Mas depois do café da manhã, eu chamei o Léo na varanda, e eu fui taxativa. O Léo, ele olhou assim pra mim, sério, né? Ele viu que eu tava falando sério. Eu era criança, eu tinha 7 anos. Eu falei sério: ô Léo, não vá na lancha. Você escutou? Não vá na lancha. O que foi, Lica? O Léo se assustou. Quando eu falei assim, não vá na lancha, o Léo se assustou. Ele arregalou os olhos e ele ficou sério. Senti que ele mudou até de cor. Não vá na lancha. A lancha vai explodir, Léo. Vai ter morte. Você não vai. Você não vai. O Léo me abraçou e eu contei para ele sobre o sonho / pesadelo. E ele ficou impressionado. Sabe por que ele ficou impressionado? Porque ele tinha marcado um passeio de lancha com os amigos dele da Marinha. Ele me olhando nos olhos, ele falou: ô Lica, obrigado por ter avisado. Eu confio em você. Eu acredito em você. Obrigado pelo aviso. Eu dei um meio sorriso. Voltamos para nossa cidade. Voltamos para Bom Jesus da Lapa. Léo não foi ao passeio combinado com os amigos. 10 dias depois é que aconteceria esse passeio. E, inclusive, ele não apenas não vai ao passeio, como ele tentou demovê-los da ideia do passeio. Mas ele não conseguiu. Querem saber o que aconteceu? A lancha explodiu. E 2 dos amigos do Léo, da Marinha, morreram no acidente. Morreram na explosão. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Para não me impressionar, o Léo teve o cuidado de não me falar nada. Assim como ele não comentou nada com ninguém da minha família. Como eu era muito criança, caiu no meu esquecimento, mas se ele já era ligado em mim por tanta coisa, ele passou a ser mais ligado ainda depois desse aviso que eu dei a ele. E embora nesse momento, nessa época, ele não tivesse comentado nada comigo. Nada. E isso eu só fui saber muito tempo depois. Só sei que ele ficou tão desgostoso nessa época desse acidente, que como cabo da Marinha, ele se transferiu para a capitania dos portos de Pernambuco. Ele ficou tão desgostoso
porque eram amigos dele do Rio de Janeiro. E ele se transferiu para a capitania dos portos de Pernambuco. Ele foi para Recife. Mudou radicalmente a vida dele. E acabou sendo essa mais uma cidade linda que eu conheci na companhia da minha irmã Marina, Recife. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz da minha vida foi o dia do casamento do Léo com a minha irmã Marina. O casamento foi espetacular, foi lindo. Segundo se comenta, foi o mais lindo daquela época, foi em Bom Jesus da Lapa. Vários oficiais da Marinha na cerimônia, e o Léo fez questão que eu fosse a única daminha. A essas alturas, quando eles se casaram, eu já tinha 11 anos de idade. E o Léo bateu o pé, mas ele me deixou vestir de noivinha. A minha irmã não queria. A minha irmã não queria. Ela dizia que a noiva era ela, mas eu enfiei na cabeça que eu queria também me vestir de noivinha. Ninguém me apoiava, menos uma pessoa só me apoiava, o Léo, o meu cunhado. Ele me apoiava, e foi ele quem me levou na costureira e mandou que a costureira fizesse para mim um vestido de noiva. Então eu entrei de noivinha. A costureira até riu, ela riu, mas eu escolhi o modelo. Eu quis véu, grinalda, até um buquezinho eu queria. Eu lembro que a minha irmã ficou brava. Ela dizia, para tudo tinha um limite na vida. Peraí, para tudo tem um limite na vida. Ela dizia que eu já era muito mimada como o Raspinho do Tacho, mas que o futuro marido dela, o Léo, me deixava ainda pior, fazendo todos os meus gostos. Não teve jeito. Se houve exposição, no final vencemos. Eu e o Léo. Eu entrei como daminha, a que levou as alianças, mas vestida de noivinha. Eu entrei na igreja chorando de tanta emoção. As pessoas que lotavam a igreja também se emocionaram muito com as minhas lágrimas. E todos diziam que a minha irmã tinha ficado linda. A minha irmã realmente ficou linda como noiva. Mas aí o pessoal falava, mas a Daminha, a Daminha arrasou. Era tudo que eu queria ouvir. Depois da festa, houve um momento de tristeza. Afinal, a minha irmã, agora casada com o Léo, ia embora para Recife. Ia deixar a nossa casa, a casa do papai e da mamãe, e ia se mudar para Recife. Nossa, eu sofri muito, sofri demais. Primeiro, que desde que eu me conhecia por gente, eu tinha a minha irmã sempre por perto. Era ela quem cuidava de mim. E depois eu sabia o quanto seria difícil para mim ver o meu cunhado Léo e ela tão distantes, né? Numa cidade tão... Eu lá em Bom Jesus da Lapa e eles em Recife, a distância é muito grande. Eu sabia que eles estavam indo para muito longe e que eu dificilmente conseguiria revê-los. Pelo menos não iria revê-los na frequência que eu gostaria. Mas aí eu vou ter uma outra manifestação de ordem espiritual. A primeira foi aquela da lancha, já citada e valorizada aqui por mim. Mas eu vou ter uma segunda. Prestem atenção. Eu sonhei com o prédio em Recife em que agora moravam Léo e Marina. No terceiro andar, um andar abaixo deles, uma senhora morre enquanto dormia. Ela era sozinha. Eu sonhei e vi a mulher morrendo e o espírito dessa mulher deixando o corpo dela. O apartamento ficou vago. O filho dessa senhora queria alugar o imóvel. Isso tudo eu estava vendo no sonho, tá? Isso tudo eu estava vendo no sonho. Então a mulher morre, eu vejo no sonho, ela deixa o corpo dela, eu vejo isso no sonho.
o apartamento ficou vago, isso tudo acontecendo no sonho. E o filho dela queria porque queria alugar o imóvel. Isso tudo no sonho. Eu tinha o telefone do Léo. Então eu liguei para ele na capitania dos portos e contei para ele sobre esse segundo sonho. Esse segundo sonho que tinha muita ligação com o espiritual, um sonho sobrenatural. Ele ficou meio abobado. Ele, quando ouve o que eu digo a ele pelo telefone, ele ficou meio abobado. Ele falou: até a hora que eu saí de casa, não tinha morrido ninguém. Mas, Lica, de você eu não duvido nada, porque ele já sabia da história da lancha. Lica, de você eu não duvido nada. Deixa eu chegar lá em casa. Quando eu chegar em casa eu vou ficar sabendo e te comunico. E aí, falei o principal. Então, sabe o que é, Léo? O filho dela quer alugar o apartamento. Fala com meu pai, Léo. Eu sei que ele tá doido para mudar daqui. Ele quer ir para uma cidade grande. O papai fala que quer ir para uma capital. Fala com ele. Lica, tudo bem, só que primeiro eu preciso verificar tudo. Ver se isso está acontecendo de fato, mas eu prometo que farei o que você me pede, prometo. Eu agradeci e fiquei esperando. Só sei que ele vem sozinho de Recife para falar com meu pai, o Léo. Ele vem de Recife sozinho para falar com meu pai. Havia surgido uma chance. Um apartamento no 3º andar para alugar. Bom preço. Meu pai se interessa. E fomos todos para Recife. Negócio fechado. Ele, o Léo, só me pediu que eu não falasse sobre o meu sonho para ninguém. Tudo tinha acontecido conforme eu havia narrado. Era a segunda vez. A segunda vez. O Léo, ele estava sabendo pela segunda vez de que eu tinha esse tipo de aviso através do sonho. Eu queria até saber o porquê que eu não deveria falar. E ele, Léo, sabiamente me disse que as pessoas chamadas normais, elas não têm cabeça para entender isso. E tudo poderia ser confundido, mas ele confiava demais em mim, que ele continuava confiando cada vez mais em mim. E foi assim que nós fomos morar em Recife, no mesmo prédio do Léo e da Marina. Na verdade, um andar abaixo deles. Eu agora tinha 12 anos de idade. A minha ligação com meu cunhado Léo ficava cada vez mais fina e estreita. Era uma sintonia fina e estreita. Era impressionante como nós nos entendíamos. Gostávamos um do outro. Não havia a menor dúvida. A nossa ligação era sobrenatural. Era espiritual. Mas 4 anos depois, em Recife, foi com a minha irmã o problema. Naquela tarde, eu resolvi, com as amigas do colégio, ir num quiosque na Praia do Pina. Lá em Recife tem uma praia chamada Praia do Pina. Fica na zona sul recifense. Quando eu tô lá, comendo um peixinho frito com as amigas, eu tinha agora 16 anos. Quem eu vejo? A Marina. A Marina, minha irmã. Ela estava lá com um sujeito de Bom Jesus da Lapa, de nome Genivaldo. Esse Genivaldo tinha sido namorado da minha irmã. Eu não acreditei. Eu pedi a todos os meus santos de proteção que me fizessem invisível. Porque eu não queria que a minha irmã me percebesse, eu não queria que ela me visse. E ela, de fato, ela não me viu. E ela não me viu mesmo. Mas eu a vi. E a vi o tempo todo. E vi, inclusive, até o momento em que ela, com o tal do Genivaldo, aquele que foi namorado dela lá em Bom Jesus da Lapa, começaram a se beijar na boca. Fiquei
extremamente nervosa. Eu fui embora com as minhas amigas sem ser vista por ela. E obviamente que eu não comentei nada com as minhas amigas. Eu fiquei esperando a minha irmã voltar. Quando ela chegou, já na boquinha da noite, eu esperei na portaria do prédio. Fiquei lá, na portaria do prédio, esperando a chegada dela. E eu falei: Marina, minha irmã, eu te amo. Você é muito mais do que uma irmã para mim. Você é quase minha mãe. Mas, Marina, eu não vou admitir nunca que você traia o Léo. Eu não vou permitir que você traia o Léo da maneira vil e covarde como eu a vi fazendo essa tarde. Eu vi tudo, Marina. Eu vi tudo. Não adianta você negar. Eu vi. Ou você larga o seu amante e nunca mais o vê, ou decida antes a sua vida com o Léo. Eu não vou admitir que você o traia. De jeito nenhum, Marina. Minha irmã me olhou incrédula e falava: Meu Deus, Lica, eu não te vi, Lica. Como foi que eu não te vi, Lica? Meu Deus, eu tô envergonhada. Lica, você me perdoa, Lica? Lica, você me perdoa? Marina, escuta. Não sou eu quem devo perdoá-la, Marina. Eu só quero que você se decida. E, por favor, você vai ter que se decidir agora. Mas eu tô envergonhada de você, Lica. Foi uma besteira que eu fiz. Você tem razão, o Léo não merece mesmo isso. Ele é tão bom marido, ele faz tudo por mim. Eu errei. Mas se eu posso contar com você, por favor, não conte nada pra ele. Eu prometo que eu vou acabar o que mal deveria ter começado com o Genivaldo, tá? O que jamais deveria ter começado, eu vou acabar. Marina, escuta. Eu vou lhe dar esse voto de confiança. Mas, sinceramente, apesar de te amar, eu não estou fazendo isso por você. Eu estou fazendo isso pelo Léo. Porque eu imagino o quanto ele sofreria com o fim do casamento de vocês dois. Eu sei o quanto ele te ama, Marina. E o quanto ele é apegado à nossa família. Você quer dizer, Lica, o quanto ele é apegado a você, né? Também é verdade. Nós temos uma ligação inexplicável, que eu chamo de ligação sobrenatural, espiritual. E por tudo isso eu não quero que ele sofra. Eu não vou contar sobre o que eu vi, mas em contrapartida, já sei, Lica. Já sei, Lica. Já lhe prometi e repito, não vai acontecer mais. Eu prometo para você. E foi assim que terminou a nossa conversa, na portaria daquele prédio. Marina entrou para o seu apartamento e eu, ainda sem condição, andei um pouco mais, até ganhar a orla e fui ver o mar. Ao longe eu vi um navio da marinha. Não sei porquê, mas eu imaginei que o Léo estivesse lá dentro daquele navio. Então, eu pedi a Deus que dele cuidasse. E a vida seguiu. Mais uma parte do tempo passou. A minha irmã, talvez buscando uma solução e motivação para o seu casamento, parou com as pílulas e anunciou a gravidez. Todos ficamos felizes. A família cresceria, mas no fundo torcíamos pelo casal. Marina teve uma gravidez difícil, ficou extremamente irritada e descontava tudo em cima do Léo. Ele desabafava comigo. Eu era a única pessoa com quem ele de fato se abria. Me contava que Marina implicou tanto com ele durante a gravidez que até pediu para ele dormir em outro quarto, alegando se incomodar com a barriga que crescia muito e também devido aos seus seguidos enjoos. Eu levantava o astral do meu cunhado com as minhas brincadeiras e eu dizia que aquele mau humor da Marina
tinha tempo para acabar. Que ela aguentasse, era só mais uns meses, mais um pouquinho. E tudo passa, Léo. Foi de grande felicidade o nascimento de Felipe, meu sobrinho lindo, veio ao mundo, cheio de saúde. Léo, ele virou um pai babão, fazia todos os gostos do filho. Agora, eu não tinha dúvida. Se havia algum vazio na vida do meu cunhado, este estava devidamente preenchido pelo nascimento do filho, do Felipe. Mais um episódio mostrará para vocês o que estava acontecendo. Felipe agora tinha 4 anos. Eu tinha 21. Quer dizer, da menininha de 7 anos que vocês conheceram aqui na carta. Eu tinha 21 anos. O meu sobrinho Felipe, 4. Eu tinha começado a paquerar um rapaz lá do Recife, mas eu percebia que ele se segurava para chegar em mim. Dava toda a pinta de estar gostando de mim, mas não se decidia. Como sempre eu, muito resoluta, gosto de saber o que se passa na real, eu pedi a uma amiga que trabalhava na mesma firma que ele, que desse um toque do tipo: e aí, ô Marcos, você quer ou não quer? Eu sempre fui assim, objetivo: quer ou não quer? Ele respondeu: eu ainda não cheguei na Lica, porque sempre eu vejo a Lica com o filho dela. E nessa hora me bate um receio. É complicado, sabe, encarar uma relação tendo ela já um filho, uma criança. Afinal, criança não se faz sozinha, sempre existe um pai. A minha amiga riu. Ela riu, a minha amiga riu bastante e explicou para ele o que se passava, que o Felipe não era meu filho, era meu sobrinho, é que eu não desgrudava dele. Ele confundiu, mas nesse dia me toquei. Felipe parecia meu filho. Eu cuidava dele o tempo todo, desde banho, comida, passeio. Eu exercia o papel de mãe de fato. Se eu fazia isso, eu fazia por amor, lógico. Agora, se eu fazia esse papel de mãe, que papel fazia minha irmã, que era a verdadeira mãe? Eis a pergunta. Bem, a minha irmã, ela havia se perdido de vez naquela paixão pelo ex dela, de Bom Jesus da Lapa, o Genivaldo. Se aproveitando das seguidas viagens de Léo pela Marinha, ele foi até as Índias numa viagem de 40 dias, e ainda se aproveitando que eu cuidava do Felipe, o filho dela, ela se entregou de vez ao Genivaldo. O sujeito gostava tanto dela que ele se mudou de Bom Jesus da Lapa para o Recife, para que ficassem perto um do outro. E aí a bomba explodiu. Marina estava grávida de novo, mas desta vez não era filho do Léo, mas sim filho de Genivaldo, o amante. Marina, ela veio se abrir comigo e vou dizer, ela me criou. Ela era um pouco minha mãe, mas eu tinha que ser justa. Eu não podia apoiá-la num caso desses, até porque a primeira chance havia sido dada. Uma coisa ficava clara, ela não amava o Léo. Apenas ele, Léo, é que sentia amor verdadeiro por ela. Por Marina, a farsa continuaria. Ela chorava e estava disposta em dizer para o Léo que o filho que ela esperava era dele. Mas eu fui taxativa. Não, Marina. Dessa vez não. A verdade será dita. O Léo não merece. Mas Lica, escuta. Ele viaja muito pela Marinha. Ele chegou a ficar 40 dias nas Índias. Você acha que ele também ficou sem mulher lá esse período, esse tempo todo? Lhe digo que sim, porque eu conheço o seu marido como a palma da minha mão. Eu sei o homem verdadeiro e puro que ele é. Tudo o que acontece com o Léo, eu sou avisado espiritualmente. Ele nunca te traiu, Marina. Nunca. E ainda se o fizesse,
Essa farsa tem que acabar agora. Eu não vou te abandonar. Você é minha irmã e muitas vezes você fez para mim o papel de mãe. Então ficarei do seu lado se você quiser. Mas você vai falar para ele toda a verdade. Você vai falar para o Léo toda a verdade, tudo que está acontecendo. Você vai falar para ele tudo que você falou para mim. Não, eu não tenho coragem, Lica. Eu não tenho coragem disso, Lica. Não dá para mim. Devia não ter tido coragem de fazer o que você fez. Isso sim foi feio. Mas vai arranjar coragem para falar a verdade pro Léo. Lica, me dá a impressão. Impressão do quê, Marina? Fala. Me dá a impressão que você que quer ficar com meu marido, é você que quer ficar com o Léo. Marina, me peça perdão agora. Vai, eu exijo. Me peça perdão nesse instante. Eu amo sim o Léo. O amo desde aquele desfile de Bom Jesus da Lapa, desde que eu tinha 7 anos de idade. Mas o amo com um amor que não sei se você conhece, ou se um dia conhecerá. Você já ouviu falar do amor ágape? Você já escutou falar? Eu amo com o amor ágape, um amor que nada tem a ver com o carnal. Esse tipo de amor que você sente pelo seu amante é outra coisa. O amor ágape é diferente, ele é espiritual, ele é sobrenatural. Eu o amo com esse amor. Vamos, Marina. Ainda estou esperando o seu pedido de perdão, Marina. É que eu estou desesperada, Lica, e cheia de medos. Mas me perdoe. Tá perdoada. Tá perdoada, mas não temos mais tempo a perder. Ele tá chegando. Lica, eu tô com medo. Você sabe, ele tem arma. Ele tem arma, Lica. Ele anda armado por ser militar. Mas ele não usaria essa arma nunca contra você, Marina. Ele te ama. E quem ama de verdade não mata. Ô, Lica, então fica aqui comigo. Já que você exige que eu fale a verdade, Lica, então fica aqui comigo. Tá, eu fico. Eu fico com você, Marina. Lica, você começa a conversa pra mim? Começo. Eu começo a conversa. Léo entrou. E eu fui direta, como tem que ser nessas horas. Papo reto. Minha irmã apenas confirmou, olhando sempre para o chão. Ao final de tudo, o Léo veio me abraçar e chorava nos meus ombros, entendendo o momento. Marina, também entendendo o momento, nos deixou e saiu. Tomou um táxi e foi ao encontro do Genivaldo, seu amante. Sabia o quanto Léo iria precisar de mim. Eu dei toda a força para ele. Meus pais, coitados, também sofriam e choravam muito com tudo que estava acontecendo. Ainda bem que Felipe ficou conosco e o menino era a força do meu cunhado. Eu me envolvi tanto nesse episódio de nossas vidas, que agora que o paquera Marcos se decidiu e chegou em mim, eu pedi a ele um tempo, porque eu não tinha a menor condição, a mínima condição de me dedicar a nenhum outro relacionamento naquela hora. Naquele momento, não. Eu tinha coisas muito mais importantes para resolver. Eu até gostava do Marcos, mas naquele momento eu não podia. Lógico, o Marcos ficou tão chateado e de tão chateado ele até sumiu. Por outro lado, a minha irmã assume de vez um amante e passaram a viver juntos. Não se opôs em dar a guarda do Felipe para o Léo, até porque ela tinha nenê novo para cuidar e dessa vez ela não teria ajuda da irmã. Mais uma parte do tempo se passa. Por volta de 4 anos. Léo, desgostoso, resolveu dar baixa na Marinha. Não queria mais continuar em Recife e ele resolve voltar para o Rio de Janeiro. De início, pediu a minha irmã para levar o Felipe, mas isso durou apenas 3 meses. Léo trouxe o filho de volta
Ele havia conhecido uma mulher no Rio. Achava complicado o Felipe aceitar a nova mulher, até porque o meu sobrinho cobrava demais a minha presença. Não é que ele sentia a falta da mãe, ele sentia a minha falta e cobrava demais a minha presença. Felipe voltou, mas pasmem, para a mãe também era complicado, uma vez que ela vivia sua vida com o Genivaldo e já havia tido mais um nenê. Então o Felipe ficou comigo, com meu pai e minha mãe. Aquilo que o paquera imaginava que o Felipe fosse meu filho, de certa forma, acabou de fato acontecendo, porque eu comecei a fazer esse papel mesmo de mãe do Felipe, porque o Felipe ficou comigo, com meu pai e a minha mãe. Você vê que coisa? Felipe era a minha motivação e a minha alegria para viver. Apenas para colocar todos os pingos nos is, para que vocês entendam. Eu tinha agora 26 anos, a minha irmã 38, o Léo tinha 40 anos e o Felipe 8. Eu cuidava dele em tudo. Eu fazia papel a essas alturas de pai e de mãe do meu sobrinho. Matriculava na escola, comprava material, vestia, cuidava da roupa, do uniforme, dava o que comer. Eu ia às reuniões de pais e mestres. Lembraram de alguém? Pois é. O que é a vida, né? O que é a vida? Eu estava sendo pro Felipe o que a mãe dele fora para mim. Igualzinho, o que é a vida? Até que 5 anos depois, um novo sonho espiritual. O terceiro. O primeiro, o da lancha. O segundo, o do apartamento. E agora, o terceiro sonho espiritual. Sonhei com o Léo. E via o Léo deitado numa cama bem branca. E meus olhos eram capazes de vê-lo por dentro. Eu via o sangue do Léo circulando em suas veias e artérias a toda velocidade. De início, um sangue bem vermelho, que ia depois aos poucos perdendo a sua intensidade. De vermelho ficava róseo e ia clareando, até que o sangue se tornava incolor, como se água fosse. Na primeira vez que sonhei, eu relutei em ligar para o Léo. Mas, na terceira vez seguida desse sonho, eu não tive como. Liguei para ele, conversei com ele e pedi que, por favor, ele procurasse um médico que fosse ver o que estava acontecendo com o sangue dele. Ele sabia da nossa ligação espiritual. Apenas ele temia pelo resultado. Mas ele procurou um hematologista. O hematologista é um especialista em sangue. E o resultado não poderia ter sido pior. Léo era vítima de uma leucemia que, se não cuidado imediatamente, tornaria o sangue dele água. Precisaria de transfusão de medula. Ele não tinha irmãos e eu tentei ser a doadora. Porém, eu não fui compatível. Eu não pude ajudar. Quem pôde ajudar foi o Felipe. Então, com 13 anos. Mas ainda assim, podia não dar certo. Embora houvesse compatibilidade de medula óssea. O Felipe, sim. Mas o médico alertou que mesmo assim poderia não dar certo. Ficamos todos na expectativa. O resultado foi negativo. Não deu certo. Embora houvesse a compatibilidade, o organismo do Léo deixou de responder à nova medula. O tratamento se arrastou por 1 ano. Já sem esperanças, Léo foi para casa. E Néia, sua nova companheira, cuidava dele. Eu chorava o tempo todo
pois eu sabia que todo o sofrimento dele com a minha irmã havia sim acarretado tantos males e até aquela doença. Por que não? Até que naquele dia, em minha casa, em Recife, eu vi aquele pássaro na janela do meu apartamento, no 3º andar. Pássaro. O que me chamou a atenção no pássaro foram as penas da sua cabeça. As penas da cabeça do pássaro pareciam lhe dar um cap com uma base azul marinho no alto da cabecinha do pássaro. Penas brancas. Lembrei do cap que Léo colocou na minha cabeça naquele dia lá em Bom Jesus da Lapa. Lembram? Que bateram a foto? Eu a emoldurei. Ficava no meu criado mudo. Então, olhei para o pássaro e olhei para a foto. Era o mesmo cap. Era tudo muito espiritual. Falei com o pássaro. Você é o Léo, passarinho? O passarinho me olhou e ficou na janela. E o pássaro me olhou outra vez. Então eu repeti a pergunta. Passarinho, você é o Léo? Ele me olhou de novo e começou a cantar. O pássaro começou a cantar. A cantar de um jeito que não parava mais. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e a entender toda a cantoria do pássaro. O pássaro permaneceu cantando. Diante do canto daquele pássaro, eu peguei o meu celular e naquela hora eu liguei para a casa do Léo. Néia, a mulher dele, me atendeu. A cumprimentei e perguntei como estava o Léo. E ela me falou: ele está partindo agora, Lica. Ele está partindo. Eu não tive coragem de ficar no quarto. Eu não aguentei ver. Ele já está respirando bem pausadamente, sabe? Quase parando. Está quase parando de respirar. Por favor, Néia, escuta. Néia, por favor, faça isso por mim. Leva o celular até o quarto. Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele, por favor. Eu não consigo, Lica. Eu não tenho coragem de vê-lo partir, Lica. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, por favor, só entra lá no quarto e deixa o celular no Viva Voz. Deixa o celular do lado dele. Você não precisa ficar. Você sai do quarto, você deixa o celular no Viva Voz e sai. Tá, eu vou fazer isso, Lica. Ok, isso eu faço. Mas eu não vou ficar lá, tá? Tá bom. Obrigada. Apenas deixa o celular lá. Escutei quando ela falou: pronto. Tô saindo, Lica. Pronto. Então eu olhei na janela e vi que o pássaro ainda estava lá, firme, mas agora havia parado de cantar, como se ele estivesse pronto para ouvir. Foi a minha vez de falar. Léo, não tenha medo. Eu estou te vendo aqui na minha janela. Você tá lindo, Léo, com o seu uniforme da Marinha e seu pequeno cap azul e branco. Vejo sua divisa de cabo. Mas você sempre foi um almirante dessa vida. Cumpriu sua missão. Sinta-se pronto para voar. Que a luz do Espírito Santo de Deus ilumine seu voo. Vá em direção à luz sempre. A luz é o seu farol nesse mar. Siga essa luz. Como todos os marinheiros, siga na direção dela. Que Deus o proteja e esteja sempre com você.
O pássaro ainda está na minha janela. De repente, ouvi uma voz. Não era do Léo, e muito menos da Néia. Era a voz de um homem desconhecido por mim. O homem falou ao telefone comigo. Luísa, aqui é o Gustavo. Eu sou o amigo do Léo. Eu estava na lancha que explodiu. Ele está conosco. Vamos ajudá-lo nessa nova vida. Ele ainda precisa entender muita coisa. Lamenta não ter ficado com você ainda. Mas quem somos nós, Luísa, diante do tempo? Às vezes achamos que um mês dura um século, enquanto no espiritual, um século dura uma semana. Ele lhe agradece muito. Estamos prontos, Luísa. Agora só depende de você. De mim? Sim. Você sabe o que você tem que fazer. Olhei para o pássaro e compreendi. Antes, olhei a foto sobre o criado mudo. E vestida de espanhola, uma menina de 7 anos e o Léo colocando o cap na minha cabeça. Voltei a olhar para o pássaro e falei: Léo, agora sim, pode voar, pode voar. O pássaro ainda cantou e em seguida bateu suas asas. O celular ainda ligado. Ninguém mais respondia. Mas fiquei na linha. De vez em quando eu chamava por Néia, Néia, não mais por Léo, porque eu sabia o que tinha acontecido. Foi quando eu escutei o choro de Néia se aproximando do aparelho e ela falou: Lica, ele acabou de morrer. Eu sabia que ele já tinha morrido fazia 5 minutos. Essa é a história da minha vida. Nela eu sei que tem muitos mistérios, o sobrenatural presente, o espiritual presente. E como eu gostaria que você comentasse, curta a história, dá o seu joinha, se inscreva no canal. E se sobrou gentileza, manda o seu valeu para o Paulinho Boa Pessoa.